Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Eu tenho muita alegria estarmos aqui na casa do Senhor, né? Mas este domingo, né? Tem coisa melhor do que iniciarmos a semana na casa do Senhor. Eu vou cantar um louvor, não em homenagem à seleção, mas o nome do hino é Seleção. Viu? Mas não tem nada a ver com seleção brasileira. Pode soltar, viu? Oh, glória a Deus. Maravilhoso Pai. Cristo, minha razão de tudo, meu viver, minha vida, minha força real. Ele, a esperança da vida, nos garante a partida para a vida eterna. Tão humilde, tão simples e puro, garante o futuro até o final. Olha só, e só pede o teu coração, não digas que não, é o bem contra o mal. Não sou mais aquele escravo do pecado aterrador, não sou mais o prisioneiro, sou soldado do Senhor. Minha Bíblia, minha espada, meu escudo, meu brasão, minha vida, meu consolo, minha luz, minha missão. Aleluia, aleluia, o Senhor é muito bom. Maranata, Maranata, Shalom, Shalom, Shalom. Olha só, Jesus é tudo para mim, pois Ele me salvou. A paz que Deus sem fim minha alma resgatou. Regozijado agora estou, e Ele sempre está com Deus em comunhão, em constante oração, com Ele eternamente no céu irei morar. A mão de Deus, vamos lá, olha só. Eu vejo nas estrelas A mão de Deus, no riso da criança, a mão de Deus, na minha esperança, a mão de Deus, em todo o infinito. a mão de Deus, Eu vejo nesta igreja, a mão de Deus, no riso da criança, a mão de Deus, em todo o infinito. a mão de Deus, Eu vejo a mão de Deus. Passa o dia orando, passa o dia pregando, passa o dia cantando. Este é o testemunho do povo de Deus. Passa o dia orando, passa o dia pregando, passa o dia cantando. Este é o testemunho do povo de Deus. Quero cantar um canto novo, louvando ao Rei da criação.
Sua presença e seu amor e seu perdão. História, todo mundo tem história, sem brilho e sem luz, pois tua história que mais me comove é a que me fala de Jesus. Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O que está acontecendo aí? Amém. Ao vivo é sempre assim mesmo. Vou comprar mais microfone para essa igreja, amém? Quanto mais, melhor, né? Povo de Deus, a gente lemos uma palavra de extrema importância para os dias atuais, registrado no livro de Mateus, capítulo de número 7. E a gente vai ler, meditarmos nesses 6 versículos e assim estaremos encerrando a palavra de Deus nessa noite, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 7, o versículo de número 1 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Por quê? Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Maravilhoso Deus, neste momento, Senhor, nós te pedimos, Senhor, Senhor Espírito Santo, que o Senhor venha falar com a sua igreja, Senhor. Meu Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor, que a tua presença não venha sair do nosso meio, Senhor. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus, amém? Glória ao nome de Jesus. Quando a gente começa a meditar nessa palavra, é bom lembrar que estas palavras não foram ditas de qualquer pessoa, mas foram palavras que foram ditas através do Senhor Jesus. E Ele ensina aqui em sua palavra que a gente não pode julgar a vida de ninguém. Por mais pecador que aquela vida seja, Jesus, Ele nos ensina: não julguei, para que não sejais julgados. Reconhecemos, na verdade, que muitas vezes nós falamos demais, nós falamos até o que não devemos falar. E o mais triste é dizer para a igreja que muitos vão ser condenados, mas não é por causa das obras, é por causa da língua, porque falam o que não deve. E nós temos que vigiar muito, porque existe um processo muito grande sobre a nossa vida. Se a gente bem soubesse, a gente ficava mais calado do que falar. A gente evitaria muita coisa. Ainda no livro de Mateus, a gente vai voltar ainda para o capítulo 7, viu? Mas aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 12, e o versículo de número 36 e o 37, veja o que é que diz: mas eu vos digo, Jesus falando ainda, mas eu vos digo que toda palavra, olha só, toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Isso é muito sério, porque nós vamos ser julgados pela boca, pelaquilo que a gente estamos falando. Está na hora de falarmos mais pouco, pensar no que vai falar. A Bíblia diz lá em Provérbios 15,
e o versículo 28, que o justo ele medita primeiro para poder responder. Cuidado com nossa boca, vamos ter muito cuidado. É perigoso, gente. É pecado julgar a vida dos outros. E quer ver mais? Capítulo, ainda dando sequência, Mateus 12, versículo 37. Porque por tuas palavras serás justificado. Aleluia. E por tuas palavras tu vais ser condenado. Não é eu que estou falando, não. É a palavra que está falando. Então existe um perigo muito grande quando o cristão, quando qualquer pessoa abre a sua boca e não abre a boca com sinceridade, abre a boca e diz o que quer. Mas comigo é assim, se gostar, gostou, se não gostar, não sei o que. Cuidado, a gente pode responder, aqui na terra responde por crime, é considerado crime. Cuidado com a palavra. Mas lá no julgamento nós vamos ser condenados. Glória a Deus. Ora, aqui, às vezes, tem aquela fofoquinha pelo WhatsApp. Mas tu visse fulano, olha só, ele parece tal animal, ele parece isso. Olha, tu visse isso, aquilo outro. Cuidado que uma mensagem do WhatsApp, uma palavra mal colocada, pode levar você para trás das grades. E diz assim: mas o que é que eu estou fazendo aqui? Você falou que não devia falar. E vai responder por crime, por difamação e calúnia e tantas coisas que prevê na lei que você pode passar de 1 a 3 anos de cadeia. Então a gente temos que ter cuidado no que vai falar aqui nessa terra, não somente pelo julgamento dos homens, mas o pior, o julgamento de Deus. Então aqui a Bíblia diz: não julguei para não seja julgado, porque com o juízo, olha só o que é que diz aqui: com o juízo com que julgarde, serei julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Existem muitos cristãos que quando um ímpio lá fora morre, muitas vezes ele abre a sua boca e diz assim: coitado, aquele morreu sem Deus, morreu sem paz e morreu sem salvação. Olha, estou cansado de ouvir isso da boca dos cristãos, mas tenha cuidado. Quem ficou para julgar não foi você, quem ficou para julgar foi Deus. Ele sabe aonde aquela pessoa vai ficar. Isso não corresponde a nós, mas hoje em dia tudo é julgamento. Muita gente quer falar, quer julgar, quer apontar defeito, e a Bíblia nos diz aqui, ora, porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Aí eu pergunto: qual é maior, um argueiro ou uma trave? A trave, gente. Uma trave é muito grande. Jesus viu ele disse uma trave. Enquanto você está olhando um arqueiro no olho do teu irmão, você está esquecendo de tirar essa trave do teu olho. Não podemos julgar ninguém. Agora, sabe qual é o problema de muita gente? Olha, tem um camarada aí que está ficando desempregado. Eu tenho que dizer quem é essa pessoa: Satanás, o diabo. Por quê ele está ficando desempregado? Porque tem muitos cristãos que estão trabalhando no lugar dele. Ora, então se fulano já está julgando, se fulano está praticando errado, Satanás está nem aí. Deixa ele continuar no erro. Ele está trabalhando para mim. Você está sendo servo dele. Gente, vamos ter cuidado, pessoal. Ora, deixa eu dizer um negócio para vocês. O nosso inimigo,
Ele chama você pelos teus pecados, pelo que tu faz. Jesus, ele não chama você pelo que você fez. Ele chama você pelo seu nome. Existe uma grande diferença. Por que nós podemos entendermos essa palavra? Porque tem muita da gente que só sabe apontar defeito de fulano, defeito. Não chama mais o nome daquela pessoa. Quando vai conversar, só aponta defeito. Tu viste o que fulano fez? Tu viste o que fulano fez? Rapaz, e esse fulano tem nome não? Tu não chama nem o nome daquela pessoa. A pessoa só aponta o defeito dos erros e não tem coragem de chamar aquela pessoa pelo nome. Jesus é diferente, ele não olha o defeito, ele olha o nome, o seu nome. Então, o que é que acontece? Nós temos que entendermos, quando ele fala que não, como é que diz? Que nós não devemos, para tirar o arqueiro do olho do irmão, nós temos que ver a trave nossa. Sabe por quê? Porque o julgamento, ele não começa no outro, começa em nós. Aqui ainda no capítulo 7, veja só o versículo 12. O versículo 12 do capítulo 7. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei também. Fazer também vós, porque esta é a lei. Isso é lei. Se você quer que uma pessoa faça determinadas coisas, quem tem que fazer primeiro é você. Porque a lei, ela não começa no outro, a lei começa em você. Você é que tem que mostrar a diferença. Tem muita da gente que quer, olha, tá vendo fulano tal, tá vendo ele, e tu faz o quê? Tu é santo, tu está fazendo o que mesmo? Tu está fazendo o que? Não é porque não sei o que, porque fulano isso. Gente, a lei, ela começa em nós. Nós temos que aplicar todas as leis em nós, através de nós, com os nossos exemplos, com aquilo que nós aprendemos de Cristo, a gente pode passar para outra pessoa. Não adianta dizer para o outro, deixe de beber que tu bebe. Não adianta dizer, olha, tu não pode furtar, se ele furta. Então, a moral da pessoa começa nele. Isto se chama credibilidade. Amém? Mas vamos dar sequência. Versículo de número 5. 4, versículo 4 e 5. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar uma argueira do olho, estando uma trave no teu? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então veja só, primeiro nós temos que tirar a trave dos nossos olhos. É porque muitas vezes tem muitos cristãos que olham tanto a vida dos outros. O trabalho dele é isso. A partir de hoje vou olhar a vida de fulano, eu vou olhar a vida de fulano. Gente, a Bíblia diz lá no capítulo 12, o versículo 14 de Romanos, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10, não diz que todos nós vamos estarmos diante do tribunal de Cristo, e Ele vai julgar cada um conforme o que a gente fez por meio deste corpo aqui. Veja como o negócio é sério. O que você fez, ou que você está fazendo, o que esse pastor aqui está fazendo, eu vou responder a Deus o que eu estou fazendo. Então nós temos que entender isso. O julgamento começa em nós. A Bíblia fala sobre o grande trono branco, lá no livro de Apocalipse, capítulo 20. E nesse trono branco, quem vai sentar naquele trono branco é o Senhor do Senhor e Mestre dos Mestres. É o nosso Senhor Jesus. E quando Ele vai sentar naquele trono branco,
Ele não vai sentar como nosso advogado, porque hoje nós cometemos alguns erros, nós invocamos a Deus, nós pedimos a Deus em nome de Jesus, nós fazemos aquela confissão e Ele é perdoador. Jesus perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas, mas é porque Jesus ainda é o nosso advogado. Mas cuidado, porque o trono branco já está preparado, o tribunal de Cristo já está preparado, só está faltando Jesus sentar no trono. E quando ele chegar no trono, não tem esse negócio de dizer painho, maninha, vovô, vovó, pastor, ou como é que vai ser. Não tem como você escapar. É você e Deus. E a Bíblia diz que o juízo de Deus é pela verdade. Glória a Deus. Você pode esconder de todo mundo nessa terra aquilo que você faz, mas de Deus ninguém esconde nada. Lá no livro de Provérbios, capítulo 15, e o versículo de número 3: os olhos do Senhor estão sobre os homens, olhando o bem e o mal. Os olhos do Senhor estão sobre cada um de nós. Aonde você for, pode se esconder de todo mundo. Você pode cavar um buraco, se esconder, você pode ir para onde for, mas aquilo ali não é nada. Deus está te vendo de todo jeito. Mas se você também estiver passando por aflição, quando todo mundo der as costas, te preocupa não, Deus também está te vendo. Não tem nada encoberto aos olhos do Senhor. Mas vamos continuar. O versículo 6: não deis aos cães Glória a Deus. as coisas santas, nem detei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise, e voltando vos despedace. Você vai entender essa palavra. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma coisa tem a ver com a outra. Você vai entender essa palavra. Glória a Jesus. Não deis aos cães as coisas santas, nem detei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise, e voltando se vos despedace. Olha, pessoal, a pérola de grande valor que a Bíblia fala é Jesus de Nazaré. Se uma pessoa não quer, não insista. Você pega a palavra de Deus, você vai levar a palavra de Deus. Olha, você quer ouvir a palavra? Não, vai-te embora para lá, que eu não quero ouvir negócio de Bíblia, eu não quero ouvir negócio. Ei, coisa santa, não dê os cães. Se ele está recusando em ouvir a palavra, não insista. Nós temos que entender isso. Não adianta você insistir. Não deteis porcos, aos porcos as vossas pérolas. Gente, você insistir demais com quem não quer, você está expondo em risco a sua própria salvação. A salvação é algo melindroso. Então, se uma pessoa não quer, não insista. Se uma pessoa não quer o teu conselho, não dê. Isso eu falo em toda a classe social, envolvendo filhos, envolvendo parentes, envolvendo irmão de igreja, envolvendo tudo. Eu não quero saber, olha, eu não quero conselho de pastor, eu não quero saber de pai, eu não quero saber de mãe. Deixa ele, rapaz. Deixa. Não perda o seu tempo, não.
você está se corrompendo, você está perdendo o seu tempo. Você quer fazer a pessoa de gente e aquela pessoa só é te desprezando, só é te maltratando, só é te dizendo que... Então, se tu não quer ir negócio com Jesus, eu quero, pronto, acabou-se. Então, veja só como é que isso nos apresenta que a salvação ela é individual. Não adianta. Tem pessoas que dizem assim, mas fulano é uma missionária, mas a filha dela, vê só que bagaceira tá. O culpado não é a missionária não, o culpado é ela. Porque muitas vezes existe uma classe de julgadores por aí que gostam de julgar. Olha, fulano é filho do pastor, viu? Mas menina, é toda errada aquele cara. Olha, aquela menina é filha do pastor, e é filha do pastor fazendo coisa errada. O que é que o pastor tem a ver com isso? O que é que missionária tem a ver com isso? Tem muita gente que é preso, está lá atrás das grades. O que é que os pais dele têm a ver com isso? Porque tem muita da gente que julga os seus pais como fossem criminosos. Fulano foi preso, mas também o filho de fulano, viu? Vamos acabar com essa história. Ele foi preso porque mereceu. Mas o pessoal começa a julgar também o pai dele, né? Também a mãe dele. Tira o pai e a mãe que já estão sofrendo, gente. Aí o pessoal começa a julgar o pai, começa a julgar a mãe, começa a julgar a família. Família não tem nada a ver não. Se a pessoa foi presa, foi um mau caminho que ele escolheu e merece estar na cadeia. E diga aos senhores pais, não coloque advogado, não perda o seu tempo não. Deixa que o julgamento de Deus é justo. Muitas vezes Deus permite pessoas ficar por trás das grades. A gente não entende, mas muitas vezes é o livramento de Deus. Então, pessoal, vamos deixar de julgar. Tem muitas vezes as pessoas não chegam para dar uma boa notícia, dar uma boa palavra, mas só para apontar defeito e julgar aquelas pessoas. Então o que acontece? Jesus ele fala aqui, ó, que não tem aos cães as coisas santas. Não adianta. Você não quer meu conselho não? Consequência. A gente criamos nossos filhos, nossos netos, não sabemos o futuro de amanhã. O futuro que sabe é Deus, mas o caminho que escolhe são eles. E outra coisa, os amigos que escolhem cada um. Eu posso escolher boas amizades, eu posso escolher, mas também eu posso escolher amizade perversa. Aí às vezes a gente fala com os filhos, fulano, cuidado com essa amizade. Que nada, minha amizade é fulano mesmo, ali é uma pessoa muito boa. Rapaz, tem mãe que fala com a filha, ô filha, ó minha filha, essa menina aí, cuidado com essa menina aí, viu? Essa menina aí não é boa amiga para tu não. Olha, se um pai falar e se uma mãe falar alguma coisa, leve em consideração. Leve em consideração que pai e mãe não é qualquer um não. Agora tem muitos filhos debochados. Que nada, coroa. Que nada é. Pai e mãe, dê uma tapa na cara do seu filho. Você não é coroa não, você não é qualquer um não. Dá aquela tapa boa na boca do... de leve, por favor, de leve, na boca, de leve, para ele engolir só os dentes, viu? Para aprender a respeitar pai e mãe, porque é melhor, é honroso apanhar de pai e mãe do que apanhar da polícia e ser envergonhado e estar por aí nas redes sociais com a algema nas mãos e seu nome sendo divulgado por aí. Isso é que é feio. Quantas vezes a gente pega a nossa família, que era para estar tudo aqui hoje adorando ao Senhor, mas muitas vezes nossos fulano não quer, meus filhos não quer, minha filha não quer. Ei, não tem que querer não. Se está ao teu alcance, traz para a igreja. Não tem esse negócio, mas é trazer, mas o meu menino perturba, traz ele mesmo, traz esse perturbadorzinho para a igreja, traz ele assim mesmo. Mas ele está dentro da igreja. Aqui ainda existe alguma esperança.
Porque lá no mundo lá fora não tem esperança nenhuma não. O mundo lá fora está destruindo família. O mundo lá fora está acabando com a sociedade. Essa praga dessa droga, esse negócio está dominando essa família. Tem muita gente perdida. Pessoal, vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, versículo 6. Invocar enquanto está perto. Jesus está voltando. E tem muita gente despercebido. E a hora está chegando. E Jesus está voltando. Então, vamos mantermos nossa autoestima, nosso equilíbrio emocional. Vamos procurar Cristo enquanto há tempo. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vou ficar de pé. São 9 horas e ponto. Já me perguntaram, pastor, o senhor é crente 9 horas? Sim. Sou. Para tudo tem seu horário. É quando eu fazia programa de rádio, quando acendia uma luz no ar, estava início. Mas quando batia aquela hora de terminar, o outro companheiro já estava lá querendo entrar para fazer o seu trabalho. 10 minutos, 5 minutos que uma pessoa passa na frente, já é motivo de aborrecimento para o outro locutor que vem depois. Então tudo tem que ser pelo horário certo. Amém? Terça-feira eu falei para vocês que ia ter um culto de ensinamento sobre o batismo. Mas eu conversei com o meu pastor lá da cidade de Arco Verde. E ontem ele falou comigo que o irmão dele tinha falecido. Foi? Lá de Caruaru. Aí ele disse, pastor, deixa a gente conversar depois. Amém. Eu conheci o irmão dele, gente boa também. Aí veio a óbito. Aí ele está aqui para amanhã eu conversar com ele. Então vou marcar um outro dia para a gente trazer um estudo só sobre o batismo. E também o local que a gente vai se batizar. Vai ser bênção no céu. Amém? É necessário nós descermos as águas. É necessário buscar mais a presença do Senhor. Não tem mais tempo de demorar mais não. Amém? E assim oremos. Maravilhoso Pai, nesse momento eu te peço, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha ter compaixão, Senhor, de nós, Senhor. Venha ter misericórdia, Senhor. Porque, Senhor, nós sabemos, Senhor, que não é somente pelas obras, Senhor, mas é também pelo que nós falarmos, Senhor. Nós podemos perder a salvação, Senhor. Meu Deus, eu te peço, Senhor, nesta noite, Senhor, que haja entre nós um novo nascimento, Senhor. Meu Deus, que a partir de hoje, Senhor, nós possamos estar, Senhor, diante da Tua face, fazendo a Tua vontade, Senhor. Controla a nossa boca, Senhor, nos dá força, nos enche do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolação do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e para sempre. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós,